estão aqui, estou eu, Fernanda Carlos Borges, com Alessio Pereira de Souza, que é meu amigo querido, meu conterrâneo da nossa cidade natal, que é Torres, e ele veio conversar comigo sobre um livro que eu escrevi sobre essa cidade, né? Então, eu acho até que nem é um livro pretensioso, viu, Alessio? Era assim, foi uma vontade minha de escrever sobre uma subjetividade coletiva da cidade, né? Que é uma cidade que tem uma série de questões importantes, né? E também uma tentativa de escrever de um jeito que não fosse formal, acadêmico, de ser criativa na escrita. Então, o livro todo é um ensaio. Primeira tentativa de escrever desse jeito, né? Torres em Transe, né? Um livro maravilhoso. Eu li quando você me presenteou, né? Ele está autografado. E aí eu reli para as finalidades desse nosso encontro, porque você presenteou em 2018. Em dezembro de 2018, está aqui a data. E o Alessio também é um barraqueiro, né? Vocês já devem, para quem acompanha o canal, já sabe que o Alessio faz parte da turma dos barraqueiros. Mas já antecipo que não me convide para dizer que o céu é azul e a grama é verde, e que o amor é lindo, né? O meu projeto aqui, a minha ideia nesse bate-papo é realmente colocar lenha na fogueira. Então, já antecipo o seguinte: a melhor palavra que eu encontrei, a melhor expressão que eu encontrei para te apresentar nesse diálogo, que para mim define o que Torres é a seguinte expressão: Torres é um paraíso distópico, Fernanda. Então, é uma cidade sem... Eu digo assim, que Torres ficou uma cidade sem memória, né? E se você fica sem memória, você não está em lugar nenhum, né? Parece que tudo na cidade fica voltado à questão do sucesso individual, porque as pessoas não se sentem fazendo parte de uma história da cultura, de uma história social, né? Quando eu falo paraíso distópico, na verdade, eu estou usando um eufemismo, né? O que eu quero dizer com essa expressão é que Torres é uma sucursal do inferno do capitalismo. O que eu estou chamando de inferno do capitalismo? A voracidade da exploração imobiliária durante décadas. Torres é alvo desse projeto. É quase um século. Já fez um século. Sim. Se a gente for a partir dos anos 20, dá um século. Estamos em 21. E cada vez mais descaracterizando a cidade, transformando a nossa guarita numa praia privê, né? Você tem ali o que era para ser um museu oceanográfico, que hoje funciona um restaurante com... Não sei qual é o nome dele, é deck? Não sei qual é o nome dessa extensão. O paredão, né? Da torre da guarita foi todo iluminado durante a noite, afetando com isso a fauna. Ciclo de sono e vigília dos bichinhos. Iluminaram o paredão? Exato, o paredão... O paredão é uma falésia, gente, é uma das falésias. Isso. Seria, numa linguagem bem simples, um precipício, né? É. Tá. E o mar bate nesse precipício, né? Mas, assim, para o nosso público, que é extremamente qualificado e que, de repente, não conheça Torres, é importante a gente começar o nosso diálogo, Fernanda, se você me permite, situando Torres no mapa. Vai. Até para o nosso pessoal saber quais as repercussões geográficas do que a gente está falando. O que é Torres? É a última praia do litoral do Rio Grande do Sul. Depois de Torres, nós temos, então, o Rio Mampituba e o estado de Santa Catarina. Não há nada além de Torres ao norte. E daí a gente tem o Rio Mampituba. Então, do Rio Mampituba para baixo é o Rio Grande do Sul, é o litoral gaúcho. E Torres já entra naquela configuração estética do litoral catarinense, no que toca às falésias, não à água do mar, porque a água do mar é típica do Rio Grande do Sul, é uma água turva devido ao que eles chamam suja, entre aspas, que é devido ao grande trabalho de algas marinhas. Tem um estudo que diz que centenas delas só existem naquela região ali.
É uma água escura, Muito fria, bem. né? Ela sendo a última praia do litoral, ela fica mais é a praia mais distante da capital e também da Serra Gaúcha. Isso dificulta, de algum modo, o acesso das pessoas da Serra e da capital, da região metropolitana, as pessoas pobres, que terminam indo para as praias mais próximas, Cidreira, Tramandaí, Imbé. E aí, Torres fica destinada para um turismo mais chique, mais de classe média. Então, a gente E classe tinha lá na alta, e década. classe alta. Torres recebe também a alta burguesia, né? Gaúcha. Isso é. Inclusive, lá na década de 80 e 90, eu já tenho uma certa idade, eu me lembro que tinha a polêmica dos farofeiros que invadiam a guarita, e gerava todo um escândalo no microjornalismo local ali, gerava todo um debate, como se tivesse que ter uma placa da cidade, na entrada da cidade dizendo assim, proibida a entrada de pobres, algo do gênero. Mas aí, ao longo do tempo, com as recentes políticas que já estão sendo desmontadas, de acesso da classe C ao mercado de consumo, o que inclui um certo turismo, né? Então, as pessoas mais pobres, eu estou dizendo pobres, não é nem classe média, que são da Serra e da capital, começaram a fazer um turismo em Torres. Começaram a sonhar e a descobrir que elas têm o direito de ir a Torres. Então a gente ouvia ali políticos, personas públicas da cidade, sendo assim, um pouco incomodadas com essas pessoas que terminam não comprando, né, etc. Já vem com tudo comprado da capital, etc. Mas, enfim, o meu objetivo ao retratar essa configuração é dizer que agora a pandemia desmascarou. Porque o sindicato que defende os interesses dos hotéis, dos bares, dos restaurantes e dos comércios similares. Começou a fazer um movimento anti-lockdown, anti-quarentena, porque eles descobriram magicamente da noite para o dia que quem movimenta o turismo de Torres é a pobreza, são os pobres. Que sem pobre não tem turismo em Torres, o comércio mingua, que na verdade, quem já vai com tudo comprado para Torres são os ricos. E, aliás, os ricos mesmos não vão para Torres, eles só têm imóveis em Torres, eles nunca aparecem em Torres. Eles compram imóveis para exploração imobiliária. Aquele fenômeno de você andar nos bairros chiques de Torres de carro para contemplar as mansões no inverno, que estão vazias no inverno, bairros inteiros desertos, bairros chiques desertos no inverno. Agora você tem no verão, né? O vazio dessas mansões se dá inclusive no verão, porque os ricos não vão para lá. Quem vai é uma classe média um pouco mais robustecida e os pobres, enfim, que terminam movimentando esse movimento aparente do capital, que é o turismo. Então, eles descobriram com a pandemia que sem pobre não tem turismo em Torres. Olha que lindo. Fantástico, assim, do ponto de vista da hipocrisia, sabe? É fantástico. Para quem não é dessa, assim, porque para quem está vendo a gente é bom entender assim, diferente de outras praias do Brasil, que é quente o ano todo, Torres, como é no como é no Rio Grande do Sul, ela tem as 4 estações, né? Então o inverno lá é muito frio. Então é uma cidade que só está totalmente preenchida, ou quase, né? Nos meses de verão, que é 2 meses e meio, começando por Natal até a primeira semana de março, mais ou menos, é quando quando os veranistas e os turistas vão. Depois, todos os outros meses frios, a cidade fica assim, eu não sei quantificar, mas muitos bairros que viram bairros fantasmas, e um pequeno núcleozinho ali de moradores que continuam ali, né? Quase 40 mil pessoas. 40 mil E pessoas. no Réveillon, 500 mil. Então, de 40 mil 450 para meio mil milhão. pessoas no Réveillon. É. O Alessio, uma das coisas que me fez escrever esse livro foi, uma vez eu estava fui tipo numa festa de aniversário
de um amigo meu aqui de São Paulo, colega meu de trabalho, e aí lá e ele tinha uma pessoa, um cara gaúcho que tinha chegado e estava lá. Aí ele foi me apresentar, tem um gaúcho aqui também, deixa eu te apresentar. Aí me apresentou para o cara e falou assim, a Fernanda, ela também é gaúcha. Aí ele falou, de onde que você é? De onde que tu é? Né? Eu falei, eu sou de Torres. Aí ele arregalou o olho desse tamanho e falou assim, nossa, eu não sabia que tinha vida inteligente em Torres. Porque na cabeça dele, Torres não tem gente. Torres é apenas uma praia e com serviçais, né? Então, e esses serviçais não são pessoas, são máquinas de serviço. E que na hora que fecha a temporada do verão, não tem vida lá, não tem vida inteligente, né? Isso me deixa tão espantada, porque eu acho que isso envolve uma relação de poder ali na cidade que eu acho que é muito terrível e muito nociva para o morador, nessa invisibilidade do morador, né? Porque tem muita vida inteligente em Torres, né? Inclusive que resistem bravamente contra todo o esmagamento, a massificação da natureza contra a cultura, né? Porque daí ir para Torres não é para ir para Torres é para correr, é para andar na praia, é para ai que lindo esse lugar, é lindo mesmo, tá, mas a vida social, a vida cultural, como se ela não existisse e sequer tivesse direito de existir. Sendo que Torres tem até foi até uma região importante para a consolidação do tamanho do Brasil, né? Muitas guerras entre portugueses e espanhóis com relação à ocupação daquele território teve em Torres um lugar importante assim de resolução e de estratégias nessa luta, né? Mas tudo isso, assim, poucas pessoas sabem. Enfim, mas não é só isso, né? Tem mil coisas, colonização alemã no litoral, a única colonização alemã da região, a presença indígena, sambaquis importantíssimos do ponto de vista antropológico e foram destruídos, transformados em cal para fazer a casa dos primeiros veranistas no começo do século XX. Tem Isso é até uma uma coisa. Aí, praia com esse nome. depois eu vi isso, né? Eu fui conversar um dia conversando com outro amigo meu daqui, eu contei isso, eu falei, olha, de Torres, não sei o que, ouvi essa história, né? Não sabia que tinha vida inteligente em Torres, achava que só tinha natureza e as pessoas só iam para lá para curtir os 2 meses, depois sumiu. Aí esse meu amigo virou e falou assim, amigo meu, muito querido, até hoje meu amigo, ele olhou para mim e falou assim, nossa, Fernanda, eu já fui para Torres. Sabe qual foi a impressão que eu tive? Que aquilo era um cenário, que no verão arma-se um cenário, então tudo acontece, termina o verão, fecha o cenário e não fica nada. Então, tudo isso reforça para mim a questão da invisibilidade da vida humana, social, cultural, local. Foi por isso que eu quis escrever esse livro. Porque aí, então, esse amigo confirma essa ideia de que em Torres não tem ninguém. Então, se Torres não tem ninguém, as pessoas que estão lá fazendo uma vida não são ninguém. Não é? Então, será que elas se sentem como ninguém? Será que elas precisam sair de Torres para fazer-se alguém? Isso é uma questão que eu fico pensando. Isso aí, Fernanda, quando eu iniciei definindo Torres, foi a melhor expressão que eu encontrei como paraíso distópico, frise-se bem. Eu utilizo essa expressão para dizer o seguinte, que você em Torres respira o ar puro. Paradoxalmente, um ar puro que sufoca a sua alma. Tanto é assim, tanto é verdade essa assertiva que eu estou colocando aqui no nosso debate, que o filho do pobre e também o filho da classe média remediada só tem uma solução para poder subir na vida, como diz, né? Subir na vida. Ou ter um lugar na vida, que é sair. É um paraíso distópico. É um lugar que te convida a não estar lá. Aí eu começo o livro já falando disso. Eu digo assim, existe em Torres a inteireza da passagem, a avenida que leva da entrada da cidade à praia, unindo e dividindo muitos pedaços da cidade. Pedaços de histórias, pedaços de abandono, pedaços de encontros, avenida pela qual muita gente chega, alguma gente fica e por meio da qual muita gente vai embora, como eu fui e não volta. Voltei a Torres muitos anos depois de ter construído aqui a eternidade de uma memória tão torrente fincada nas paredes abissais,
continuamente atingidas pelas ondas, resistente, precipitada e emotiva. Torres não é mais geograficamente o que ele era no passado. O que nós chamamos hoje de Torres é um território que compõe 6 municípios, que eram todos a antiga Torres. Um desses municípios que interessa ao post aqui é Dom Pedro de Alcântara, onde está a colônia alemã, né? Esse município, ele é um filho, ele se emancipou de Torres, só para dar o fundo assim, do que a gente está falando. Então, você foi fazer um passeio, né? Tá tudo ali no livro, não vou dar spoiler. Você foi fazer Você não sei, a Maria Aparecida. Não é eu, o livro não é autobiográfico, não, tem personagem. A Maria Aparecida, eu não posso dar um spoiler, mas ela desapareceu. Começa o livro dizendo que a Aparecida desapareceu. Talvez ela subiu aos céus, né? Em vez de ter caído no precipício. Isso eu não sei, fica um mistério no ar. Um trechinho, então. Alguns dos que ficaram morreram de câncer com a chegada dos venenos agrotóxicos, comercializados pelos seus próprios filhos urbanizados que foram para a cidade e voltaram como representantes comerciais. Retornavam trazendo veneno que mataria a sua gente. Era brilhante a aura comercial e urbana que os envolvia. Como eram bonitos! Então eu gostei, porque aqui você usa a nomenclatura própria. Veneno. Né? Porque a gente usa uma maquiagem, aditivo químico, fertilizante, remédio para a terra. Agrotóxico, inclusive, já é por si próprio um eufemismo. Vamos falar sério, né? É veneno. E agora querem dar um veneninho para matar o coronavírus, que é ivermectina, que parece que é veneno para piolho, né? Querem dar veneno para piolho para prevenir coronavírus. Não, então, esses venenos entraram na agricultura torrense de uma maneira muito ofensiva e violenta, e os agricultores mais velhos, os pais, os mais velhos... Porque o que acontece? Como lá não tinha recursos, os jovens começaram a ir embora, que é o que a gente estava falando, para conseguir emprego e sobreviver fora dali, né? Um lugar abandonado, época da ditadura, inclusive. E muitos deles, de fato, voltavam vendendo esses venenos para a agricultura, banana e coisas. E foi uma imensa quantidade de gente que morreu de câncer por causa desses venenos que eles começaram a usar, que os próprios filhos trouxeram como trabalhadores. Agora, né? Eu quero aproveitar para não deixar nenhuma dúvida de que nós amamos Torres. A gente critica porque é o direito dos que amam criticar. Só quem ama pode criticar. O fim do meu livro é isso, né? Então, fazer justiça que Torres tem uma configuração local que talvez seja a única no mundo de uma experiência que a gente vai chamar de arranjo produtivo local de produtos 100% baseados em agricultura ecológica. Agora, então, recentemente, nos últimos 10 anos. Então, essa experiência, eu acho ela fantástica. Inclusive, quero fazer aqui um merchan da Ecotorres, né, que é a nossa cooperativa, que é, assim, algo fantástico que não se encontra em outros lugares. O tipo de configuração que tem lá não se encontra em outros lugares. Em outros lugares, nós vamos encontrar outras experiências, né? Eu não estou aqui desprezando nenhum tipo de experiência nesse campo agroecológico, mas a experiência de Torres ela é única, interessante, há intercâmbios dessa experiência com vários países, Europa. Eu próprio já participei, já fui para a Serra para conhecer a experiência ecológica na Serra do Rio Grande do Sul, enfim. Então, é interessante que o povo saiba que está se procurando uma resposta no contrafluxo desse movimento e que Torres tem um testemunho
a dar nesse sentido. Mas aí eu escolhi uma frase que eu printei que eu achei interessante. Uma nova importância começou a passar por aqui. A importância burguesa. Eu acho que aqui você está colocando o embrião do turismo em Torres, né? Quando Do tudo veraneio, começou, né? Da do veraneio. transformação de Torres num balneário, porque até então era uma cidade mais voltada para a agricultura, uma agricultura de subsistência, tinha as importâncias passando por ali, né? O imperador, os exércitos, o alferes, o posto, né? O posto da guarda, enfim, tinha essas coisas que eram institucionais, né? Que marcaram essas importâncias dos assentamentos em Torres. Mas aí, a partir do começo do século XX, passa a ser uma outra coisa, né? Na primeira metade do século XX, passa a ser a importância burguesa quando essa cidade passa a ser transformada num balneário de luxo, né? Torres é, assim, um objeto de desejo de gente chique. Eu quero ser um pouco irônico, então não vou aqui falar em nome de ninguém. Tá. Mas, enfim, uma escritora muito famosa, né? Uma escritora de romances intimistas, com uma certa voz feminina, mas um certo intimismo feminino, com um sobrenome de um autor de dicionário, também muito famoso. Há alguns anos passados, ela se hospedava em Torres, num flat mega chique. Não sei se era proprietária desse apartamento, mas, enfim, numa altura tal que tem uma vista magnífica do mar, da lagoa, da ilha, até os erros eu estou repetindo. Uma vista da ilha, que, aliás, é a única ilha marítima do Rio Grande do Sul. Pois essa escritora, se sentindo muito ofendida na sua sensibilidade estética, devido à instalação provisória em meses de verão de uma pequena feira de artesanato local na praça, se chama Praça Pinheiro Machado, no início da Praia Grande. Então ela capitaneou ou vociferou o que veio a se tornar um movimento para tirar a feirinha de artesãos daquela praça. Hoje não tem mais a feira. Tem uma cancha de bocha lá, tem a pista dos skates, mas a feira não tem. E com isso, essa escritora ela pode se sentir bem em usufruir o seu prazer estético da sua maravilhosa vista privada. Então fica aqui a ironia para fins de registro. Aí, qual é o pitoresco dessa história que eu estou contando para vocês? Porque tem algumas coincidências aí. A palavra flat, no inglês, ela significa plano. Então, olha a ironia. Plano. Nesse prédio mega chique, que ele fica, cujo topo, já que ele é no alto da cidade, fica a 100 metros do nível do mar, esse prédio foi utilizado para colocar torres no centro da Terra plana. Torres se tornou a capital da Terra plana. Torres hoje é a capital mundial da Terra plana. Foi feito um experimento, 12 aspas, científico, que prova que a Terra é plana. E foi nesse prédio que foi feito. Eu, inclusive, levei meses para descobrir o prédio, porque o experimento, nos dados técnicos, só colocava a latitude e longitude. Latitude e longitude. Então, eu tive que usar inúmeros recursos para achar o prédio pela latitude e longitude, já que eu não sou especialista na área, né, Fernanda? E aí eu descobri qual era o prédio. Eu pensei, eu não vou morrer sem saber qual é esse prédio. E aí, olha a ironia, o nosso público é um público culto, a gente não pode subestimar as pessoas. Eles provaram que a Terra é plana usando coordenadas de latitude e longitude, Fernanda. O que é latitude e longitude se não a rotundidade do planeta? Como é que eu vou calcular longitude e longitude no plano cartesiano? Me responde, Fernanda.
É uma questão elementar. A latitude é o quê? É a sequência do arco em graus da distância entre um ponto qualquer do globo em relação ao Equador. E a longitude, o que é? É um ponto qualquer do globo, né? Frise-se do globo em relação a Greenwich, que é o ponto zero que passa por Londres. Então, eles fizeram um experimento, eu digo até um experimento, como dizem o povo mais simples lá de Torres. Fizeram um experimento para dizer que a Terra é plana usando latitude e longitude. E ignoraram, eles não fornecem esse dado. Esse dado eu sei porque é calculada a altura do prédio, ele está numa parte alta da cidade, a base dele fica a 27 metros do nível do mar, ele tem 66 metros de altura, então dá ali mais ou menos 100 metros do topo em relação ao nível do mar. Mas o experimento não diz qual é a altura do prédio. Ora, é um detalhe, a altura do prédio não importa. Ora, é pela altura do prédio que você faz aquele triângulo, onde triangularizando você vai fazer um cálculo trigonométrico conhecido por Erastótenes e Aristóteles, que provaram 300 anos antes de Cristo que a Terra é esférica, pelo simples uso de cálculos matemáticos mega simplesinhos ali, aplica Pitágoras, faz a ponta do topo com a ponta da sombra, eles chamam isso de hipotenusa, coloca ao quadrado, faz lá os cálculos e você encontra, pelos ângulos, pela comparação de triângulos, você vai descobrir que a Terra é esférica. Agora, Então, Alessio, isso aí tá, remete àquilo que você estava falando, é um paraíso distópico, né? E, inclusive, no experimento terraplanista. E que a cidade votou 71% neste sujeito que está hoje na presidência, né? Isso e aí, então, revela, olha, eu escrevi esse livro muito tempo antes, foi em 2002, 2000, não sei, faz muito, sei lá, deixa eu ver que data que foi aquele, 2011. Agora, e mesmo assim, mesmo tendo pensado, estudado, lido livros sobre a história da cidade, enfim, eu fiz uma certa pesquisa, assim, e a minha própria experiência, a experiência da minha família, dos meus amigos e tal, né? Para poder pensar essa questão da cabeça torrense, de um aspecto da subjetividade de Torres, né? E das relações de poder lá envolvidas nisso. Nem eu imaginava que esta cidade votaria 71% neste sujeito. Isso Então, que que paraíso você... é esse? Que paraíso é esse que acredita neste não projeto de país? É o hall de entrada do inferno, esse paraíso. E 71% foram votos de moradores locais. O que mostra que essa contradição do morador local com o visitante, com o explorador imobiliário, é uma contradição que reclama uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre como é que você se transforma em agente de interesses que solapam o seu próprio interesse. Ou seja, o morador local é afetado por interesses que o prejudicam e ele vota nesses interesses que o prejudicam. Eu acho que tem Isso uma aí história que é eu complexo de Estocolmo, Fernanda. síndrome de Estocolmo, você falou, né? Isso é um complexo, acho que a psicanálise deve ter maior cabedal para explicar isso aí, que na verdade eu acho que tem um episódio que aconteceu na cidade que para mim ele tem uma função mítica mesmo, assim, no sentido de explicar, no sentido de que é uma narrativa, uma história que nos possibilita entender muitas outras coisas, né? Que quando foi fundado o Clube da SAPT, que naquela época, quando Torres ainda não era exatamente turismo, mas mais veraneio e veraneio da alta burguesia, foi fundado esse Clube da SAPT. E aí teve um episódio que eu achei muito significativo do ponto de vista de ser uma referência, transformar numa referência
mítica mesmo. Que foi assim, o prefeito da época, que era o Clóvis, ele disse o seguinte no discurso dele de inauguração da SAPT, que era muito bom que houvesse aquele clube e que aquelas pessoas estivessem em Torres, porque elas seriam um exemplo de civilidade, de gente educada, de gente civilizada, para os moradores da cidade. E quem eram os moradores? Eram colonos, açorianos, agricultores, pessoas que viviam de pescaria ou de agricultura, ou pequeno comércio, e que estava lá há muito tempo, produzindo um modo de vida, ou seja, produzindo cultura, certo? Que é produzir um modo de vida. Nesta fala desse prefeito, esta fala é a fala da invisibilização da história de como sobreviver e como fazer esse modo de viver naquela cidade, porque nessa hora ele despreza os imigrantes açorianos que vieram de Santa Catarina, os portugueses, os alemães, ele despreza toda a história daquelas pessoas diversas que criaram um modo de viver perto do mar ou perto da serra, na encosta da serra. Tudo isso vira uma coisa assim, brutal, tosca, desimportante. E o que é importante é que essas pessoas aprendam a ser educadas e civilizadas com o Clube dos Veranistas. É que a civilização aqui, aplicada essa palavra, não significa mais do que uma fina capa protetora, de mascaramento da barbárie do capital. É isso que eles entendem por civilidade. E aí, Alessio, eu acho que essa coisa, então, que ele falou, né? Olha, vocês são um exemplo de civilização, de boa educação, né? De desenvolvimento para a cidade. Eu acho que isso é um dos fatores, assim, como um mito que explica essa coisa da invisibilidade mesmo do morador, né? E aí eu descobri, tem uma portuguesa, que agora eu não vou lembrar o nome, que nem sabia que ia falar isso aqui, que ela fez um projeto de pesquisa numa cidade turística também de Portugal, que ela aproveitou os celulares das pessoas e pediu para que os moradores que recebiam os veranistas, os turistas, fotografassem os veranistas e os turistas, tanto quanto estas pessoas que passavam pela cidade, essa cidade onde ela morava, né? Fotografam. Porque, entende? Então, tá, eu não sou vista, mas então eu vou ver, né? Então, fotografar para ver e fazer desses visitantes, que seriam exemplares, objeto de estudo, objeto de pesquisa, objeto de curiosidade e investigação. Quem são essas pessoas, né? Invertendo um pouco a relação de poder, né? No caso de Torres, eu acho que é ainda pior, porque sequer os moradores sequer são considerados assim uma gente peculiar, como pode ser, por exemplo, alguma cidadezinha pequena portuguesa, que as mulheres ainda estão vestidas com trajes tradicionais, enfim, tem todo um outro modo de vida que se vê claramente, né, na estética, no cabelo, na roupa e pá. Então, são objetos de curiosidade de algum viajante, de algum turista e tal. Mas Torres sequer isso, porque o morador ele sequer é visto como algo excêntrico. Ele simplesmente não é visto, ele é um serviçal. Ele é um serviçal. E essa desconfiança com relação aos moradores também, eu vi uma hoteleira da cidade me contando, amiga da família, em que inclusive essa alta burguesia que passa por Torres, tem casa lá e tal, sequer contrata serviços locais porque não confia no serviço local, por exemplo, faz tudo, eletricidade, coisas assim, né, pequenas coisas de reforma. Hidráulica. Eles trazem pessoas de fora. Você vê que, então, assim, como é que você pode dizer que esse lugar é o paraíso se tem relações sociais tão tensas, tão pouco compreendidas, tão pouco faladas? Porque a cidade, porque o que acontece? Aí, gente, tem uma brincadeira entre o Alessio que a gente fala assim, não é verdade isso, é só como brincadeira, a gente fala, odeio ar puro, eu odeio a natureza. Mas aí é uma piada interna entre a gente, pensando essa situação. Porque o que acontece, então? Como a cidade é de fato muito bonita, a natureza, tem toda uma ufanização do ar puro, né? Ai, que lugar lindo, ai, esse ar, ai, essa luz, tudo isso é verdade.
Mas as pessoas daí só veem isso e compensa, como se todo mundo compensasse todos os conflitos, todas as complicações das relações sociais nessa cidade, na afirmação, na admiração e no reforço do ar puro e da beleza natural. Aí a gente brinca, eu detesto ar puro, eu quero saber das relações. Sobre a invisibilidade, que você está falando dessa invisibilidade, ela afeta não só os setores mais pauperizados de Torres, mas afeta inclusive a própria classe média, que é aquela classe que tem condições de ter uma casa na frente, outra nos fundos do terreno, né? Que então essa classe média ela vai fazer o possível para que a casa destinada ao aluguel de veraneio seja o máximo possível despersonalizada. Então, são casas sem características de individualização, elas são assim um pouco com seus compartimentos internos das casas, sem uma decoração característica da cidade, justamente para receber o turista com esse apagamento dos traços de quem recebe. A gente observa isso nas casas mais de classe média de Torres. Você não tem, por exemplo, assim, uma pequena biblioteca na sala, você não tem um adereço indígena produzido ali pela própria aldeia local guaranítica, decorando algum móvel da casa. Então, não existe essa valorização local. A feira do artesanato local foi dizimada. Torres, antes mesmo da quarentena, é uma cidade que tem um altíssimo índice de depressão e de juventude. Suicídio de mulheres. Suicídio, depressão e juventude que se droga. Então, tem algo que não está muito bem no paraíso, né? Que você fala, é o paraíso distópico. Tem algo errado no paraíso. Frase. Tem algo que não está muito bem no paraíso. Eu tenho mais dois prints do livro. E daí a minha contribuição ela vai nesse sentido. Diz a Fernanda no livro que a gente está, que é o objeto da nossa análise, Torres em Trânsito. Fernanda Carlos Borges, em Versos. Acordei abruptamente com essa ideia na cabeça. Torres do Refúgio. São muitas as pessoas que vêm morar aqui como se foragidas. Vêm em busca de uma cidade cuja razão de ser se apoia sobre o significante turístico e não sobre a memória dos esforços culturais sobre como pertencer. Atraídos pela possibilidade de uma vida neutra, você pergunta, serão frustrados. Eu achei muito interessante esse trechinho aqui que eu colei para a nossa live, para dizer o seguinte, Fernanda, me chama muita atenção em Torres esse aspecto de exílio. Você chama de Torres do Refúgio. Vem morar aqui como se fossem foragidas. Então você tem ali, também não vem ao caso aqui fulanizar, eu acho que não é o seu objeto de análise, mas você tem inúmeros casos de pessoas mega famosas que escolheram o seu fim de vida em Torres. Então, é um lugar de refúgio, de exílio. Tem ali também um movimento para transformar Torres numa terra de turismo de desembargadores, de terceira idade. Aquela terceira idade que consome, que passeia vendo vitrines e tal. Né? É o que eu chamo de senhorinhas perfumadas e senhores vitalícios. Um padrão de clientela para os condomínios de luxo da cidade. Então, tem muito disso. Inclusive, ficou famoso um promotor em Torres. Ele já não trabalha mais em Torres, mas ele ficou muito famoso, envolveu inúmeras polêmicas que causou algumas medidas que ele tomou na cidade para proibir barulho noturno. Isso aí, então até a cidade ela tem que ser né? Ela tem que ser calma, silenciosa,
não atrapalhar quem está ali descansando, foi lá para isso. Então, todo mundo tem que se adaptar às necessidades dessas poucas pessoas que têm esse poder específico e quer que a cidade se curve à sua necessidade de repouso, né? A cidade toda, né? Eu queria dizer que teve um projeto super interessante em Torres, porque Torres tem uma infraestrutura muito boa para receber uma parada gay gaúcha na cidade, que ela tem infraestrutura para isso, tem hotelaria, tem restaurante, tem tudo. E foi um escândalo quando esse projeto foi proposto na prefeitura, porque os vereadores acharam um escândalo ter parada gay na cidade, que isso ia tirar o sossego. Um dia, né, ou 2 dias, 3 dias E o que eu acho que para essa mentalidade bolsolavista da cidade seria maravilhoso, né? Inclusive, mas não foi nenhum seria importante. A marcha para Jesus, Fernanda. Oi? Mas não causou nenhum escândalo quando Torres fez marcha para Jesus. Que, aliás, fique registrado aqui, eu fiquei horrorizado. Quando eu vi uma multidão vindo, eu estava no sentido contrário, estava ali nessa avenida que você fala, né, que corta a cidade, e eu vi uma multidão vindo e era marcha para Jesus. Naquela época que tinha a marcha das vadias, lembra? Eu pensei, o policial canadense disse, vocês não serão estupradas se não se vestissem como vadias. Aí as mulheres pegaram a expressão e assumiram. Vamos fazer a marcha das vadias. Pois teve inúmeras marchas das vadias. Hoje não tem mais, devido a uma releitura do movimento. Não cabe aqui analisar. E aí não teve marcha para vadias, então mas teve a marcha para Jesus. E não teve a parada gay, né? E as igrejas, elas fazem um barulho imenso, né? Não tem memória sobre a cultura de como sobreviver, não tem produção de cultura artística. Nem no verão. Nem no verão. Tem um show ou outro, ano novo e tal, né? Mas também nada assim que seja uma coisa que produz um significado para a vida e tal. Tem um sobra evento. essas igrejas para oferecer alguma resposta, né? Mas como espiritual eu disse no começo, pessoas. Fernanda, nada como uma pandemia de vez em quando para desmascarar tudo isso aí, né? Nada como uma pandemia para mostrar que a gente precisa que os pobres consumam, que os pobres consigam juntar um dinheirinho durante o ano na capital para fazer um turismo em Torres. Aí o comércio dos bares e similares de Torres descobriu isso e bateu na porta do prefeito para dizer não pode ter quarentena. Então, quer dizer, é a hipocrisia sem máscara, né? Nada como uma pandemia para tirar as máscaras. As palavras têm essa vantagem de a gente trabalhar com elas. Fernanda, eu tenho um outro print aqui, mas aí para apresentá-lo eu quero pedir licença, porque ele é um pouquinho mais longuinho. Tentei explicar a ela que não se vive sobre a ponte. Mas antes ou depois dela. A ponte une sítios, ampliando as possibilidades de novas situações complexas. Mas ela mesma não é nem um sítio, nem uma situação. Torres foi ponte por muito tempo. Eu acho que ainda é. E me pergunto se continua sendo uma. Se essa resposta for positiva, essa cidade tem dificuldade de se reconhecer como uma situação, inibindo uma razão de ser torrense e inspirando nas pessoas uma vontade de acontecer em outro lugar. Moá. Ela me olhava com tal estranhamento que parecia que para ela nada disso tinha a ver comigo ou com quem vivesse em Torres hoje. Como se não houvesse mais tradição. Como se estivéssemos no ponto máximo em que tudo o que somos ou podemos ser dependesse exclusivamente do desenvolvimento individual, da competência para o trabalho e da capacidade de acesso ao consumo. E vou aqui acrescentar por minha conta,
dos chakras equilibrados, do pensamento positivo, O de, Good de Vibes no abrir ar uma, puro. O Good de Vibes na abrir uma Floresta. janela para a praia de Torres e dizer gratiluz, como se não tivesse pandemia, ou se pandemia fosse notícia de jornal e acontecesse lá na casa do vizinho. É assunto do vizinho e eu não me meto em assunto do vizinho. É um problema que atravessa a questão política e se finca na própria mentalidade. Quando a gente vai fazer uma análise científica, nós devemos buscar analisar ou trazer à tona esses movimentos que são ocultados pelo espetáculo dos movimentos aparentes. Porque em Torres, todo movimento aparente é um movimento do turismo. No subterrâneo disso está algo muito mais assintoso, que é a exploração imobiliária. Aí você vai dizer assim para o Alessio, mas Alessio, há uma sinergia, uma simbiose. A exploração imobiliária ela ocorre em função do turismo, e o turismo em função da exploração imobiliária. Tudo bem, não tenho instrumento para polemizar, não tenho pressuposto para polemizar nesse aspecto. Mas uma coisa é verdade. Quem explora Torres não vai a Torres, não usufrui Torres e não está nem aí para Torres. Os grandes capitais que sugam a cidade são, na linguagem da economia, capitais alienígenas. Então, o que ocorre ali? Nós temos esse mercado da construção civil que solapa Torres, que vai transformar Torres nisso que eu estou chamando agora, não de paraíso distópico, mas no inferno, em poucas décadas, aliás, já caminhamos nesse sentido. Então, essa exploração imobiliária, ela é algo que está achatando Torres. Por isso que Torres é a capital da Terra plana, né? Torres está... Olha, eu nasci ali no Navegantes, no hospital da cidade. Eu nasci ali e minha mãe me levou para morar no Curtume e lá morei durante 30 anos, 35 anos eu morei lá. Então, eu tenho esse lugar, né, que me autoriza a bafejar alguma coisa criticando a cidade que eu amo. Eu acho que esse direito a gente pode ter, né, de dar essa contribuição positiva. Mas eu acho mesmo essa tua preocupação em justificar porque está fazendo, porque por fazer uma crítica, isso tem a ver com todo esse ufanismo, vai usar essa palavra, né? É local, assim, justamente para ocultar esses problemas que a cidade tem, problemas reais que fazem pessoas adoecerem ou irem embora, né? Então, assim, a gente tem que justificar, porque parece que é proibido, né? Você não pode falar mal do paraíso, né? Vamos dizer que a nossa live aqui é a live que falou mal de Torres, né, É só pensar nos escritores todos que escrevem sobre outros lugares. Escritores paulistanos, escritores baianos, escritores nordestinos, escritores de todo lugar, que conseguem ter um olhar crítico sobre o ambiente em que se desenvolveu, que cresceu. Então, por isso que esse ufanismo ele é alienante se ele não possibilita que a gente traga as coisas à tona, né? E aí, Alessio, entende? Eu acho que quando você tenta se desculpar, é porque você está sentindo a pressão disso. Não se pode falar mal disso daqui. Porque isso aqui é lindo. Ah, peraí. Eu tenho medo de chegar em Torres e ser detratado por ter feito uma live. Mas imagina eu que fiz esse livro. Já me disseram, você não gosta de Torres. Gosto. Tanto gosto que fiz um livro. Talvez eu goste mais do que muitas pessoas. Você vê tantos anos, tantas décadas longe, e ainda assim ter a necessidade de pensar sobre essa origem, né? Então, isso significa que... Aliás, está no livro isso, né? Depois de tanto tempo longe, eu ainda me sinto tão Torrense. Aí a personagem fala isso e ela volta à cidade para entender por que ela
se sente ainda tão pertencente àquele lugar, né? Então, é um livro que, embora fale de uma cidade específica, a gente que viu até aqui, né? É um livro que fala sobre essa relação que a gente tem com o nosso ambiente original, como que a nossa memória, a nossa mente, as nossas disposições, elas são estruturadas assim nessa relação com esse primeiro ambiente que marca para a gente um modo de estar no mundo, uma relação com a natureza, uma relação com a sociedade, uma relação com os antepassados e também uma articulação com o futuro. Enfim, a personagem ela vai entendendo quanto que ela não é só um indivíduo, mas ela pertence, né, ao ambiente em vários níveis, né, o ambiente natural, o ambiente da sociedade, o ambiente da cultura, o ambiente mítico, e que para se encontrar ela precisa também, para se entender, ela precisa entender as relações daquele corpo que ela é, né, com esses ambientes todos, uma logosfera, né, o ambiente do pensamento, enfim. Mais ou menos isso, resumidamente. Da fruição estética, né? Isso, e aí, só para mostrar aqui para o pessoal, esse livro eu pedi para o Rick Castro, que é um artista que eu gosto muito aqui de São Paulo, porque a personagem ela faz umas colagens justamente para falar disso que eu estou dizendo agora, né? A gente não é um bloco, a gente é uma complexidade relacional, né? E aí eu pedi para ele fazer umas colagens, que são as colagens que a personagem faz, como essas, por exemplo, né, que tem ali uma torre da praia, uma cidade das mais tradicionais, ali uma chaminé do Molarim. Ali é o Sobradinho da Praia da Cal, se eu não estou enganado. Né, Fernanda? E aqui o Colégio das Freiras, né? Que o Colégio das Freiras tem uma passagem aqui que foi muito importante, né? Na história da educação local, com uma série de questões que vem. Essa aqui é a que eu gosto mais, Alessio. Olha. Então, são uma casinha colonial alemã que foi derrubada esses dias, aquela casinha de madeira. O clube da colônia e as torres das igrejas que estão em todos os distritos, né? Que depois se emanciparam. Enfim, então tem essa coisa de se entender como a gente se entender não como um indivíduo isolado no espaço vazio, sem compromissos com o contexto. Nós somos o que nós somos é resultante de tramas em contexto. Né? E a gente pode até ser criativo dentro dessas tramas, e a gente pode ser, e é bom que seja, mas entender também que a gente, querendo ou não, tem sempre compromissos com os ambientes nos quais a gente se forma, se faz, se dispõe. Inclusive, questões da nossa vida nascem dessas relações. Então, a gente... enfim, e é isso. E o modo de lidar com esse compromisso pode ser criativo e cultural. Eu acho que tem que ser criativo, cultural e político, como resolver essas questões, né? Quando você fala ali que Torres é ponte, que a ponte não é uma situação, né? Ela é uma passagem, eu intuí que ali a palavra situação ela não é gratuita, ela tem alguma coisa do legado ali do Gaiarsa, né? Apesar de você colocar situação, não passou, não foi gratuito que ela está Situs ali. é lugar, né? Situs é o lugar. Então, a situação é uma ação que forma um certo lugar. Então, nós todos somos formados em situações. E essas situações estão nos nossos corpos, estão no nosso imaginário. E de situs vem sítio? Sítio é lugar, de onde vem sítio também. Situs é lugar. Então, situação é uma ação que forma um lugar. A situação é um lugar em movimento, né? Então, não é exatamente um espaço que se mede por metragem, mas que tem acontecimento ali na situação, né? Em tramas, tem coisas que acontecem, tem ações, tem composições formando aquele lugar em ação, né? Em movimento, em acontecimento. E a gente nasce dentro dessas tensões. Sim, e na medida em que não se tem uma classe média robusta, não se configurou um operariado, né? Um operariado com uma identidade de luta operária, porque em Torres nós temos o morador que é garçom no verão e servente de obra no inverno.
Então, tudo a ver, né? Trabalhar em obra e trabalhar como garçom. Então, ele tem esse fluxo. E nessa configuração, também haverá dificuldade, como de fato há, para a própria esquerda ter a sua identidade de oposição a esse status quo local. Aqui a questão é sobre que posição é essa que pode unificar uma atitude da esquerda. Eu acho que quando eu até prefiro assim entender a coisa muito mais como problemas de posição do que propriamente de identidade no sentido clássico que se fala a palavra identidade, né? Qual é a sua palavra posição? Identidade tem a ver com poder, né? Qual é a sua posição dentro dessa trama, né? Mas se as relações sociais são tão mal compreendidas, como é que as pessoas vão entender a posição na qual elas estão tramadas nessas relações de poder, né? Um sintoma dessa esquerda que não consegue, devido à própria configuração, se articular, um sintoma desses é o parlamento local, o parlamento municipal. O que nós temos ali? Sucessivas legislaturas, legislatura após legislatura, em que a esquerda, e aqui vocês leiam o seguinte que eu estou falando de PT. Só PT, estou falando de PT, não estou falando de outras franquias. Estou falando do PT. PSOL, então, nem imaginar. PCdoB, muito menos ainda. Mas, então, em sucessivas legislaturas, se alcança uma única cadeira por legislatura. Uma única cadeira. De tal modo que quem se escala, quem se oferece para disputar o pleito eleitoral local, termina encontrando barreiras para colocar em pauta os debates da cidade. E aí se transforma numa luta numa campanha dos próprios parceiros da sigla de esquerda pela disputa daqueles votos que serão obtidos, né, votos disputados, serão obtidos não tirando voto da direita, mas disputando votos contra os próprios parceiros da esquerda. Então, se eu tenho uma cadeira no Legislativo de Torres, digamos, eu sou de esquerda, né, do PT, supostamente, e tenho lá uma cadeira do PT. Então, no próximo pleito eleitoral, eu disputarei esses votos da esquerda com os meus colegas de partido. Eu não disputaria os votos com a direita. Então, moral da história, resumindo aqui a conta matemática, que é bem simples. Para alguém da esquerda entrar, alguém da esquerda tem que sair. Não se ampliam as cadeiras. E, além disso, como a disputa é tão inglória, Fernanda, tão triste, tão horrenda, que essa cadeira ela não é garantida. Porque você vai ter que ficar até terminar a contagem dos votos, porque o partido não alcança o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é aquele número que me garante a cadeira. Alcancei o coeficiente eleitoral, tem a cadeira, que é a divisão do número de votos válidos pelo número de cadeiras. O partido alcançou aquele mínimo, ele tem a cadeira. Mas como o partido não alcança o coeficiente, porque ele não tem nomes que puxem voto, não tem densidade eleitoral, ele fica esperando a contagem do último voto para entrar no parlamento municipal pela regra da sobra. Jornais que trabalham para apagar a memória. Porque quando eu fui fazer pesquisa na plataforma digital dos jornais, de um jornal local de grande repercussão, você sabe qual é. Aí eu fui na plataforma do jornal local para fazer a busca para trazer o substrato do que a gente falou aqui. E aí, o que aconteceu? Eu desisti de fazer a busca. Porque digitando o nome da escritora,
que foi publicado, porque eu lembro que eu li, né, na versão impressa, eu li. Então, o jornal não armazena na plataforma digital essa memória jornalística. Então, eu não encontrei, e várias outras coisas que eu não encontrei. Várias das coisas que eu não encontrei, dificultando o próprio escavamento. Que é um dos trabalhos do jornal, né? Mas aí que é essa questão da desmemorialização e da desimportância. Uma das coisas que eu tento investigar aqui um pouco também nessa história da cidade é por que há um sentimento tão grande de desimportância, que é o que você está falando, né? As coisas são tão desimportantes que elas podem ser esquecidas, elas não precisam ser memorizadas, não se, né? Vai na onda do momento, né? Que é um jornal comprometido com esse 71% também, né? Diga-se. Diga-se. Fernanda, eu recomendo a leitura, né? Eu recomendo que o pessoal leia esse livro, comprem o livro. Ele é escrito por alguém que tem um estofo intelectual que faz um livro para o grande público, mas que a gente, para quem sabe ler, verifica que há uma teoria de base. Há uma teoria de base. Eu usei aqui só um exemplinho. Situação. Quer dizer, a palavra está ali colocada com uma carga teórica que não foi explicitada porque não era o objetivo. Mas existe isso. Então, o livro, ele não deixa você passar incólume por ele. Ele te deixa marcas. Então, não pense que você vai ler o livro assim, simplesmente sair igual como você entrou. Ele vai te afetar, mas no sentido de causar um movimento interno lá dentro, um movimento interno lá na sua alma. Tem várias teorias. Tem, por exemplo, a ideia de, ao invés de falar em náusea, né, da náusea que o Sartre, a personagem entra em transe, então tem uma relação entre a náusea, que é uma coisa, e o transe, que é outra, mas tem uma brincadeira, inclusive, no formato do livro, nessa transição. Porque o Oswald de Andrade falou assim, que aqui no Brasil a gente não entra em náusea, né? Porque a cultura popular é outra coisa. Entra em náusea só a madame do... Ele fala a burguesia de Higienópolis, que pode entrar em náusea, né? Que o povo entra em outra coisa, né? Porque ele diz que nós não fomos esse indivíduo que entra em náusea, que foi construído pela modernidade europeia. Porque a nossa cultura ela é mais do imaginário coletivo, da festa, da participação. Esse então entra mais em transe, né? você então essa questão do transe no livro tem a ver com isso, e uma brincadeira com a náusea também. Enfim, tem várias teoriazinhas. E tem toda uma coisa assim da minha personagem também de uma experiência de corpo e subjetividade, né? Ela passa por vários estados mentais que tem a ver com estados corporais, que tem a ver também com essa coisa que eu gosto de estudar. Você sobre muito corpo e processos de consciência. Hã? Muito ampassando, você na página 15 tem uma nota ali na pé de página que não explica, mas indica isso que você está falando. É um personagem do romance A Náusea, de Sartre, que narra em seu diário os sintomas do que ele chama náusea. Também há uma outra nota, no outro momento, sobre Oswald de Andrade, né? Mas, enfim, gente, é um livro despretensioso, tá? É o primeiro livro em que eu tento escrever sem ser coisa... artigo acadêmico, livro de teoria, né? Para tentar fazer uma linguagem mais poética, mais livre, mas, como diz o Écio, a gente não consegue abandonar, a gente traz para isso também aquilo que a gente conhece, sabe, estuda. Mas, enfim, pode ser um livro divertido para quem está querendo pensar essa relação entre indivíduo, memória, identidade, enfim. Situação, posição. Corpo, estados de subjetividade, memória, pertencimento, diferenciação. Mais um exercício para brincar com isso, assim. Eu li 2 livros da Fernanda, Torres em Transe, que é a dica de hoje, e já faz um bom tempo a filosofia do jeito, né? Então, quando a gente lê a Fernanda, a gente fecha o livro e não é mais a mesma pessoa de antes de ter lido. Por quê?
Porque a filosofia do jeito, que não é o debate aqui, eu estou derivando, eu estou à deriva, a filosofia do jeito, ela aplica a palavra jeito de um jeito que você nunca ouviu falar. Então, quer dizer, o jeito que tem toda aquela carga negativa, a Fernanda simplesmente faz, simplesmente não, sofisticadamente, faz uma operação no uso dessa palavra, e aí vem a contribuição do Gaiarsa, que eu sou absolutamente leigo também, porque o meu Gaiarsa é o Gaiarsa top, é o Gaiarsa da Bandeirantes, para resumir a conversa aqui. Então, ela vai usar essa palavra de um jeito que você nunca ouviu. Então, a filosofia do jeito, a filosofia do jeito, ela é a outra dica de leitura também para o nosso público. Inclusive, a filosofia do jeito foi objeto de reportagem na imprensa internacional, no El País, se não me engano. No El País, né? O El País, ele tem lá um artigo, está na internet, sobre a filosofia do jeito. E daí, de repente, você lendo esse livro, você vai criar imagens mentais. Você vai ver a Maria Aparecida se dirigindo de carro na rua de chão, na estrada de chão batido que leva de Torres a Dom Pedro de Alcântara, vai visualizá-la subindo a escadaria da Gruta de Lourdes. Vai sentir o frio na pele, uma água gelada. Então, você vai visualizar isso aí. Você vai vê-la, né? Junto com um rapaz subindo o morro, onde vai haver um transe, né? Lá na caixa d'água. Seres fantásticos, imaginário de seres fantásticos. E aí tu corta esse spoiler daqui para encerrar, se quiser cortar. Aí no final, a Aparecida desaparece, e aí eu fico na dúvida se ela se precipita ou se ela acende. Não sei. Esse é o mistério. Então está bem. Muito obrigada, Alessio. Foi lindo. Muito obrigada, viu? Tchau, Fernanda. Obrigado. Nos encontraremos nas esquinas da Super Highway. Beijos. Tchau. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.